Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu resolvi falar sobre como você honrar pais e mães abusivos. Eu já fiz um vídeo, eu acho, sobre esse tema, mas eu resolvi fazer de novo porque ainda tem muitas pessoas confusas. E quando você nasce em uma família disfuncional narcisista, você não sabe nem o que é honrar pai e mãe. Porque durante a sua vida toda, isso foi usado contra você, para você suportar o desrespeito. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer, para vocês não terem mais dúvidas. Porque muitas vítimas ainda acreditam que honrar pai e mãe é tolerar o comportamento de pais abusivos. Acreditam que honrar pai e mãe é se submeter ao controle e à manipulação deles. E assim também você não cai mais na manipulação de pastor, de padre, de familiares, de pessoas que não têm noção sobre o que você viveu. E quando as pessoas vierem te dizer, mas são seus pais, né? Quando as pessoas vierem te dizer, os pais são os que mais amam os filhos. Você tem que perdoá-los porque eles são seus pais. Pois é, mas quando você está lidando com pais narcisistas, eles não te amam, eles te odeiam. Você não deve perdoar o abuso. O que você tem que perdoar é a você mesmo, é trabalhar esse perdão dentro de você, para que você trabalhe essa raiva acumulada ao longo do tempo e para que você possa seguir sua vida em paz, sem guardar mágoas deles. Então, de fato, quando as pessoas falam assim, os pais são os que mais amam os filhos. É verdade isso. Só que não é o caso de pais narcisistas. Segundo a Bíblia, os filhos devem honrar os pais. Isso é o que pessoas narcisistas mais usam para fazer você se submeter aos demônios deles. Honrar pai e mãe está na Bíblia, então pessoas narcisistas usam isso para você se manter na lealdade cega, para te abusar toda a tua infância, toda a tua adolescência e se brincar até na tua fase adulta. Então, quando você desobedece os seus pais narcisistas, o que é que eles falam? Se você não me obedecer, você vai para o inferno, Deus vai te punir. E então, pessoas narcisistas usam a palavra de Deus para te colocar medo, para você nunca deixá-las. Sendo que na Bíblia não cita, não fala em lugar nenhum que você vai para o inferno se você desobedecer. Pessoas pecadoras abusam da autoridade, são controlados por demônios e querem que você se submeta aos demônios, que você sirva a Satanás com eles. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz: Deus diz, honre aos seus pais, assim você terá vida longa. Esse mandamento enfatiza a importância da honra, como uma conexão direta com a bênção de ter uma vida longa. Enfatizando, ainda tem em Efésios capítulo 6, do versículo do 1 ao 3, diz: Filhos, obedeçam seus pais e ao Senhor. Honrar os pais envolve respeitar a autoridade deles, ouvir os conselhos que eles te dão e obedecer às instruções deles. Por isso que pessoas narcisistas se apropriam tanto desse termo da Bíblia, honre pai e mãe. Só que esse mandamento da Bíblia só serve os pais que estão requisitando isso de você, estejam alinhados com a vontade de Deus, que tenham um comportamento igual ou à imagem e semelhança de Cristo, e tenham um comportamento, uma postura diante dos filhos, conforme Deus quer que eles tenham esse comportamento e exibam os frutos do Espírito de Cristo. O que não acontece com pais narcisistas. O que é que pessoas narcisistas exibem? Os frutos do espírito do mal. Pessoas narcisistas mostram que elas te odeiam, que elas não querem saber de você. Elas mostram para você que quem governa o espírito delas é o coisa ruim. As pessoas narcisistas não querem saber se você tem um relacionamento com Deus. Elas não estão nem aí em ter um relacionamento com Cristo. Muito menos seguir os mandamentos. Mas elas exigem que você se submeta a eles, sem questionar, sem reclamar, sem pontuar nada do comportamento abusivo deles. Porque narcisistas querem ser o Deus da tua vida. E é a eles que você tem que obedecer. É a eles que você tem que seguir. Então você acaba seguindo o caminho errado, tomando decisões ruins na sua vida, justamente porque eles não têm essa capacidade de te instruir no caminho certo, no caminho reto. Então, toda vez que uma pessoa narcisista usar trechos da Bíblia para te manipular, não caia, porque nada do que elas falam se aplica a elas.
Porque elas não acreditam em Cristo, elas não seguem Cristo, elas não exibem os frutos do Espírito. Elas só querem tirar de você o que elas querem, para servir a Satanás. Então você tem que resistir ao diabo. Por isso, obedecer e servir pais narcisistas é idolatria. É caminhar em desobediência a Deus. Porque você está obedecendo e honrando um falso Deus. E seguindo as instruções e o que os seus pais narcisistas dizem para você fazer, você está caminhando em desobediência e rebeldia. Você está servindo a demônios, você não está servindo a Deus. Então, os mandamentos da Bíblia que pessoas narcisistas usam para te manipular emocionalmente, não cabe a elas. Que elas não têm um comportamento conforme Deus quer que elas tenham. Elas não estão servindo a Deus. Então, você não deve se sentir culpado se você responder os seus pais de volta. Você não deve se sentir culpado se você não quiser mais ser abusado por eles, porque você foi condicionado mentalmente desde pequenininho a acreditar que a tortura psicológica, o abuso físico, todo tipo de abuso que você sofreu era amor. Você foi condicionado a acreditar que se submeter aos maus tratos, ao desrespeito, às ofensas, era honrar pai e mãe. Então essas crenças estão dentro da sua cabeça totalmente distorcidas. E quando as pessoas se atreverem a falar para você, mas pai é pai, mas mãe é mãe, né? Ignore completamente. Essas pessoas são mais perdidas do que barata tonta na vida. Então quem são elas para vir te dar um conselho e invalidar a tua experiência da dor? O livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 22, aconselha você a ouvir a Deus. Quem te deu a vida, mas não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Então Deus te encoraja a você cuidar dos seus pais na velhice. Mas em outras partes da Bíblia, está dizendo que você deve tudo isso aos seus pais quando eles te deram uma vida inteira de amor, de cuidado, de proteção, de carinho, de encorajamento. Na Bíblia não fala que você tem que cuidar dos seus pais na velhice para você ser ainda o saco de pancada que você sempre foi a vida inteira, não. Então é importante você saber que honrar pai e mãe não é obedecê-los cegamente. Quando os seus pais narcisistas são os primeiros a te encorajar a desobedecer a Deus e obedecer a eles. Em Atos, capítulo 5, versículo 29 diz: é um lembrete que você deve obedecer Deus ao invés de obedecer humanos, quando há conflito de valores. E para que isso aconteça, os seus valores têm que estar alinhados com os valores dos seus pais. Ambos, pais e filhos, caminhando com Cristo, servindo a Cristo. E tendo uma relação de amor, de carinho, de reciprocidade. Uma relação harmônica, o que nunca ocorre quando você nasce com pais narcisistas. E quando você anda tolerando desrespeito, malcriação, desonestidade, tudo de ruim que eles fazem com você, você caminha em desobediência a Deus. Então está na hora de você acordar para a vida. Porque se não há amor, se não há respeito, se não há honestidade, verdade, harmonia nas suas relações familiares, você está servindo ao Deus errado. E você não deve nada a pessoas que só te tratam como um tapete. Honrar pai e mãe significa que você tem que honrar quem eles são, quem eles mostram para você que eles são. Quando honrar pai e mãe é você saber que você nasceu em uma família disfuncional e você não vai amaldiçoar o seu próprio destino por causa disso. Honrar pai e mãe é você reconhecer que você vai deixar os seus pais, a sua família, os seus filhos serem quem eles são e você tem que aceitar que você tem que parar de querer mudá-los para você. Então, honrar pai e mãe é aceitá-los como eles são. Nada você vai poder fazer para mudá-los. E você não deve querer que eles mudem para você, porque eles não vão. Ninguém muda por outra pessoa, nós só mudamos por nós mesmos. Então não adianta você querer que eles mudem por você, para que você tenha um relacionamento com eles e para que você nunca tenha que deixá-los. Honrar pai e mãe é você parar de resistir às marcas das dores que eles te causaram. Honrar pai e mãe é aceitar o desamor deles com você. Aceitar que eles nunca vão te amar, que eles são do jeito que eles são. E você tem que entender que o melhor para você é seguir a sua vida, é manter uma distância, um contato mínimo para a sua própria autopreservação.
Honrar pai e mãe é você honrar tudo que você ofereceu a eles ao longo da sua vida. Honrar pai e mãe é você aceitar todo o ódio que eles te ofereceram como uma oportunidade para você se autodescobrir, para você encontrar a você mesma e aproveitar tudo que eles te causaram como uma oportunidade para você se aproximar de Deus, porque Deus só existe um. E pai e mãe não devem estar acima de Deus. Então você tem que viver a sua vida baseado na sua própria experiência, na sua própria verdade. Você tem que validar a sua dor. Não vá pela cabeça de terapeuta, de vizinho, de irmão, de seja lá quem for. Quando eles vierem te dizer, releva, são seus pais, né? Porque não é justo você santificar o diabo. Não aceite tudo em nome do amor se é só você que ama. Porque se você aceita tudo em nome do amor, você vai continuar aceitando desrespeito, maltrato, tudo que você não merece. Quando você aceita os seus pais narcisistas como eles são, eles não vão ser mais os vilões da sua vida, da sua história. Porque quando você está operando através do trauma, você vilaniza os seus pais narcisistas. Você vilaniza eles quando você reclama do que eles fazem com você. Você reclama porque eles são assim, porque eles são assado. Quando você faz isso, você não está aceitando quem eles são. E porque você não aceita o fato dos seus pais narcisistas serem quem eles são. Porque aceitar quem eles são é aceitar que você nunca foi amado. É aceitar todo o desamor deles, todo o ódio que eles ofereceram a você a vida toda. E aceitar os seus pais narcisistas pelo que eles são é você reconhecer que você foi uma vítima deles. E a sua narrativa triste e sofrida diz para você que você é fraco. Diz para você que você está desconectado. Aceitar pais narcisistas como eles são é a melhor forma de honrá-los. E você não aceitar esse fato, essa verdade, é você dizer para você mesmo: eu não mereço nada melhor. O que me resta é tolerar o abuso. O que me resta é tolerar o desrespeito, as ofensas, as chantagens, porque eles arruinaram algo em mim. Você diz para você mesmo que os teus pais narcisistas causaram uma ruptura em quem você é, na sua identidade, em quem você deveria ser e não se tornou por causa deles. Então, tanto a pessoa narcisista tem o ego à frente de tudo, quanto a pessoa empática tem o próprio ego no próprio caminho. Deus colocou honrar pai e mãe como um mandamento e não como uma escritura, porque ele sabia que muitos humanos não iriam seguir esses mandamentos. Então, você não deve honra e obediência quando você foi a vida inteira desonrado e desrespeitado. Tudo que você sofreu na mão dos seus pais narcisistas ao longo da sua vida, a sua dívida com eles já foi quitada. Você não deve mais nada para eles. Isso se aplica para qualquer pessoa narcisista. Aí você me pergunta, mas como é que eu faço para honrar pais e mães narcisistas que me abusaram sexualmente, que me trataram como lixo? Como honrar pais e mães que tentaram me matar, que foram além do inimaginável de tão abusivos comigo? Nesses casos assim, a melhor forma de você honrar pai e mãe é através do perdão. O perdão de Deus sobre os teus pecados é o que vai te ajudar a perdoar os pais que te causaram o pior dos sofrimentos. E quando Deus te perdoa, você se perdoa pelo que você viveu, por não ter feito nada melhor por você, porque naquela época você não sabia de nada melhor. Então você tem que se perdoar. Lembrando que o perdão é um processo interno, é de dentro para fora. Não é você ir lá nos seus pais narcisistas e dar um abraço e pedir perdão, não. O perdão, ele é um presente de Deus. Deus te dá isso quando você se mantém firme nele. E quando você desenvolve intimidade com Cristo, Deus te dá isso de presente. E para que Deus te dá isso? Para que você possa dar para outras pessoas, principalmente aquelas que te feriram. Porque perdoar não significa tolerar e nem se reconciliar. Perdoar significa você fazer as pazes com o seu passado, com a sua história. O perdão é a sua libertação para tudo que você sofreu. O perdão, ele tem tudo a ver com você e não tanto com quem te causou a dor. Ajudar os seus pais na velhice não significa que você deve se quebrar ao meio por eles. Não significa que você tem que abdicar da sua própria vida para servi-los.
Você pode muito bem cuidar dos seus pais na velhice, mandando um presente pelo correio, ligando uma vez no mês, visitando uma vez no ano, fazendo aquilo que está ao seu alcance, não se desdobrando em mil para fazer tudo por eles. Você não pode deixar a sua vida de lado para cuidar dos seus pais na velhice. Mas o que você pode fazer é dar uma assistência nos momentos de mais necessidade. Mande um cartão de aniversário, mande um cartão de Natal. Mantenha uma preocupação à distância. Porque hoje em dia você é um adulto funcional, um adulto com a sua própria autonomia, com seu poder de pensar por si só. E fazendo isso é você se honrar e honrar eles ao mesmo tempo. Porque honrar pai e mãe não é se sacrificar. Honrar seus pais não é se submeter e nem obedecer os demônios deles. Honrar pai e mãe não é permitir que eles te machuquem ainda mais. Em Mateus capítulo 10, versículo do 34 ao 39 diz: Eu não vim trazer paz na terra, mas a espada. Basicamente, Jesus diz que os jogos comecem. Vocês que lutem. Brincadeiras à parte. Então ele diz assim: Vim pôr o homem contra seu pai, a sua filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Seus inimigos estão em sua própria casa. E quem ama seus pais mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então a única forma de você se proteger de pais e filhos tóxicos é se impondo, é impondo limites, é cortando laços. É manter o contato mínimo por consideração, porque não há outra saída. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4 diz: Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Não é porque pais narcisistas são seus pais que eles têm direitos sobre você. Eles te colocaram no mundo, e mesmo que eles não te prepararam para o mundo, você fez o seu melhor para sobreviver. E por que eles não têm direitos sobre você? Porque você não é objeto, você não é uma possessão material, você é um ser humano com sentimentos, com a sua individualidade, com as suas emoções, e você merece ser amado e respeitado e validado. Se eles não tiveram essa capacidade, não foi culpa sua, mas é de sua responsabilidade se dar hoje em dia tudo o que você não recebeu deles na sua infância. Então, mais uma vez, a sua dívida já foi quitada. Você tem que se libertar dessa culpa que eles colocaram aí em você. Não é porque pais narcisistas são seus pais que eles têm o direito de fazer você obedecê-los. Não é porque eles são seus pais que eles têm o direito de te desrespeitar, de te menosprezar. Não é porque eles são seus pais que eles têm o direito de te estressar, de te tratar como lixo, de te tratar com nojo e fazer as coisas horríveis que eles fazem com você. Eles não têm esse direito. E pela forma que eles te tratam, eles têm menos direito ainda de exigir de você honra e respeito, quando eles próprios não dão exemplo, não fazem isso com você. E relacionamentos têm que ser recíproco. Então não se sinta mal por sentir raiva dos teus pais, porque é só isso que eles te causam. Não se sinta mal por devolver na mesma moeda o que eles fazem com você. Não se sinta mal por ter sentimentos ruins pelos seus pais, porque pais narcisistas fazem isso, fazem você se sentir dessa forma. Eles não cultivam sentimentos bons dentro de você por eles. Então quer dizer que pais devem educar, disciplinar e instruir os filhos com o amor que vem de Deus e não com o ódio que vem de Satanás. Então, a fala de pais narcisistas, quando eles usam a palavra de Deus para te manipular, não podem ser contrárias à forma de vida que elas estão levando. Ou seja, elas são totalmente contrárias. Elas falam muito de Deus e não praticam nada. Eles só usam a palavra de Deus para conseguir de você o que elas querem. Então, muita atenção. Porque servir pais narcisistas é servir a coisa ruim. É obedecer a coisa ruim. É se submeter a coisa ruim. Não há como servir a dois deuses. Pessoas narcisistas adoram usar a palavra de Deus, mas servem a Satanás. E o próprio comportamento delas te mostram isso todo santo dia. E você também.
pessoa empática, está servindo a dois deuses quando você deixa de focar em Deus para focar em pessoas narcisistas. Sejam pais, filhos, nos seus relacionamentos amorosos. Você está idolatrando coisa ruim também. Então, se você não teve pais amorosos e nunca recebeu o que você merecia, hoje na sua fase adulta, você tem que se dar esse amor. Você tem que se reconstruir em Cristo. Você tem que seguir e obedecer a Cristo. Porque Deus é o melhor pai do mundo. Porque Deus é a melhor família do mundo. Deus é a melhor mãe do mundo. E Deus é o exemplo que você tem que seguir. E você tem que ser um seguidor de Cristo sem a distorção e a manipulação humana. Então você tem que aprender com Ele hoje. Como eles não foram um exemplo de bons pais para você, só Deus tem esse amor por você. Só Deus consegue te amar incondicionalmente. Só Deus consegue te proteger e te fazer se sentir seguro. Então você tem que se enxergar conforme Deus te enxerga. Porque para Deus você tem valor. E Jesus Cristo nunca fará com você o que a sua família narcisista fez. Então aprenda a lição e siga sua vida adiante.